Meu caro amigo César Silveira Tomás. É César Tomás Silveira, de Recife. Isso, meu irmão Juarez. Quais são as novidades por aí, meu irmão? Quais são as boas novas? Estamos na luta, reverenciando o Altíssimo nesse sétimo tempo, né, que foi nos dado para reverenciar e nos conectarmos, agradecendo aí a presença de todos os irmãos e aproveitando o espaço para falar da alegria de termos o irmão Juarez revelando segredos que vêm transformando a nossa consciência, transformando os pensamentos dos irmãos, trazendo novidade e renovação na nossa caminhada aqui na Terra, irmão Juarez. Então, o irmão tem feito um trabalho que só o irmão, de forma nítida, poderia fazer, né, com sabedoria, com paciência, e a gente tem nos alegrado em estar convivendo de perto com essa verdade que só tem trazido liberdade a todos nós. Agradecido, meu irmão Juarez. Ô, Cezinha, eu tenho notado que o irmão vive na alta classe social, na alta sociedade, em meio aos artistas, em meio a governos, né, de vários estados, e tendo acesso a informações privilegiadas do exterior, de vários países. Pois não. Ao ver do irmão, como tem enxergado as pessoas o caminhar do irmão? Olha, eu tenho me tornado uma imagem diferenciada no cenário. Até então, eu, por ter a oportunidade, como o irmão citou aí, de estar em grandes palcos, em grandes eventos, houve uma transformação em mim de forma que vem chamando a atenção de grandes empresários, de grandes políticos, de grandes artistas, em relação à consciência. Então, há a liberdade das travas sistemáticas que a gente vem enfrentando aqui há gerações. É como se a gente nunca tivesse saído do inconsciente e a gente tivesse repetindo essas manobras que já vêm dominando e aprisionando a gente por gerações. Então, através da minha grande oportunidade permitida pelo Altíssimo Yalro de ter encontrado o seu vídeo em um momento que eu tinha tudo de forma de forma da matéria, né? Podemos dizer material, porque tudo foi através desse sistema, então faz parte dessa palavra. E quando eu comecei a adentrar nesse alimento, meu irmão, a minha vida houve uma transformação que tem mudado o cenário todo artístico, empresarial e político, a qual eu tenho acesso, e judiciário, enfim. Então, as pessoas têm ficado curiosas e estão assistindo. Ou seja, eles estão em busca dessa tranquilidade que a presença de Yalro nos oferece, e através dos ensinamentos do irmão, e estão buscando essa alimentação e essa liberdade que eles já estão cansados. Então, ao me verem, terem contato com a minha pessoa, a minha aparência, tem transformado essas pessoas em querer buscar mais. E é uma coisa Ou impressionante seja, isso, meu irmão. em outras palavras, eles estão enxergando em você uma diferença. Total, meu irmão, total. É de impressionar o que eles param para falar comigo. Olhe que, né, como o irmão citou aí, a gente tem acesso a algumas coisas. Então, essas pessoas, eles abrem espaços grandes para falar, e tem acontecido agora que eles estão procurando criar debates, né, em rádios, em oportunidades de congressos e etc., para
relatar qual foi a minha transformação. E é nesse momento que a gente vem se dedicando aos ensinamentos, prestando atenção para que a gente seja usado como instrumento nas palavras certas para ajudar essas pessoas a encontrarem esse grande rio que é o Altíssimo Yahweh em nossas vidas, meu irmão. Cezinha, o que eu vejo com nitidez, que eu consigo visualizar, é a estratégia de Hassatã enganar as pessoas boas. Eu observo pessoas que estudaram, né? São pessoas bem intencionadas, mas elas não conseguem enxergar que está vindo uma mentira por trás de tudo, colocando elas numa situação a desejar. Ou seja, elas têm um conhecimento geral dos estudos, do que está acontecendo na sociedade, mas não têm um conhecimento profundo do que está por trás de toda essa armação, que é uma armação. Agora, o que me surpreende é Ial me pegar, um homem sem estudo, gostaria de ter estudado, nada contra quem estudou, pelo contrário, se eu tivesse estudado, seria ótimo para mim, porque com o conhecimento que eu tenho hoje de Ial, se eu tivesse o conhecimento das literaturas, seria mais fácil eu lidar com a situação. Inclusive, eu fico perplexo em ver Ial pegar um homem na lama, porque eu fui colocado na inocência, para aos poucos ir elevando esse homem, tirando ele do lixo, e mostrando para ele como resgatar as pessoas que no lixo estão. Ou seja, ele vai me tirando do engano que eu fui colocado, porque seria assim a obra, e aí ele vai me tirando e me dando condições de levar ao conhecimento das pessoas que estão no engano, mostrando a saída para sair do lixo, sair do engano e alcançar o auge daquilo que é perfeição total. Isso é gostoso de se ver. Então, eu só tenho a louvar ao meu Yahweh, como ele tem poder e capacidade de pegar o nada e fazer algo importante. Meu irmão, é uma obra perfeita, né? Perfeita, meu irmão, que apesar dos pesares das situações que estamos passando nesse sistema atual, a gente tem que louvar a alegria e a tranquilidade que o Altíssimo nos dá para que possamos lutar contra esse sistema. E como o irmão falou, várias dessas pessoas têm boas intenções, mas eles foram doutrinados a um sistema religioso a qual eles concordam com o que o irmão está falando e com o que eu falo, baseado nos ensinamentos que o irmão vem passando, mas eles têm um temor, que é um temor que aí eu comecei a perceber que foi passado pelo sistema para fazer com que a pessoa tenha medo de sair daquilo, porque se ele sair, ele vai para o inferno, vai queimar, não sei o quê. Na verdade, é o contrário. Exato. Inclusive, lá em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, eu tive na casa do pastor Constantino Pinheiro da Silva, que me conheceu há muitos anos, né? E eu vivi no convívio dele, inclusive estudei teologia bíblica junto com ele na Assembleia de Deus, na documentação da entidade da igreja dele, que a gente fundou. Eu fui o segundo secretário e o segundo tesoureiro da igreja dele. Então, eu era um homem conceituado lá, naquele tempo, na igreja dele. Então, o que acontece? Aí, depois da gravação, eu tive um longo tempo conversando com ele, e aí eu cobrando a ele, né, mostrando o quanto ele estava enganado, ele respondeu para mim: Juarez, eu vejo que tudo que você está dizendo tem coerência, tem sentido, porém, como a gente veio de algo há muito tempo, a gente fica assim com um temor, com um medo
de a Correto. gente sair do que a gente está e estar fazendo algo ao contrário ao Deus que a gente serve. Tá? Ou seja, o Deus conseguiu, que é o mesmo Satanás, cauterizar as mentes, as mentalidades das pessoas, colocar mentira na cabeça das pessoas como verdade e colocar o temor das pessoas a abandonar aquilo aí e as pessoas estão entrando num caminho oposto a, ao verdadeiro, sendo que o verdadeiro é que ele está já oposto ao verdadeiro. Só que, ao ver dele, ele está na verdade e a gente está oposto à verdade, sendo que está ao inverso. Então, Isso, eu cheguei a sentir até pena dele, isso, porque daí eu vi como os olhos dele estavam vedados, ele conseguiu enxergar que o que eu estou dizendo tem coerência, tem sentido, eu não estou falando coisas que não bate, segundo ele, bate com o que ele estudou, mas nele está o temor de abandonar e ele, não sei, não deu para entender. Ou seja, o isso, inimigo prendeu ele no sistema financeiro, isso. o sistema prendeu ele no sistema financeiro, ele tem medo de abandonar a igreja e passar fome. Isso, meu irmão. A cadeia é essa daí. Inclusive, como o irmão falou, eu tenho contatos com bispos, com padres e pastores, e ao comentar isso, eles entram em desespero de forma a qual eu disse, passei a dizer, eu entendo que vocês querem sair disso, mas vocês já foram engessados pelo sistema. E qual é o sistema? O financeiro. Eles armam aí, ele lhe dá. Tem amigos nossos aqui que vivem, ganham salários de 50 a 70 mil reais com direito a combustível, curso, casas alugadas. Então, ou seja, o sistema religioso compra essas pessoas, engessam e essas pessoas não conseguem mais sair. Chegou ao meu conhecimento que tem pastores da Assembleia de Deus que chegam a ganhar 200 mil reais por mês. Aqui, Cortou. Internet. Vê se caiu a internet. 200 mil reais. Ah, olha, é pesado, é triste a situação. Inclusive, eu tive com um pastor bacharelado em teologia bíblica, poliglota da Igreja Metodista, e ele me relatou que ele ganha a igreja paga um fundo social para ele de X, água, luz, casa para morar, carro para andar, escola para os filhos dele. Ele falou: se eu ir dizer isso, eles não vão me entender. Eu sei que você está falando a verdade, mas eles não vão me entender e vão me jogar fora da igreja. E eu vou sobreviver de quê? Foi o que ele me respondeu. Mas Isso. ele disse que ele confessou que tinha certeza que eu estava falando a verdade. Eu questionei vários padres, né? Tive a oportunidade de sentar de frente com eles, né? Nós marcamos, né? E eles fizeram o mesmo relato, que eles sabiam que eu estava dizendo a verdade, né? Eles sabiam que o nome do Messias não é Jesus, eles sabem que o nome do Pai não é Deus, não é Jeová, não é Emanuel, que o nome do Pai é Yahweh, eles confessam que é, eles confessam que a Igreja Católica no passado matava, queimava, enforcava os profetas, eles confessam que isso aconteceu, e eles confessam que os ensinamentos estão tudo errado, mas deixa o povo. Eles disseram para mim que padre nenhum tem o conhecimento que eu tenho, falaram isso para mim, tá? Eu não estou inventando. Inclusive, teve um radialista que me convidou para uma palestra no rádio com um padre e um pastor bacharelado em teologia bíblica. Eu falei sim, ele pegou o número do meu celular e depois eu entrei em contato com ele. Eu falei: cadê o desafio, o debate? Ele respondeu para mim, o padre falou que não vai e o pastor também disse que não. Eu falei: mas por quê? Ele falou que eles vão passar vergonha lá no rádio. Aí ele disse que perguntou para ele: mas ele sabe mais do que o senhor? Perguntou para o padre. Aí o padre falou: sim.
O homem tem um autoconhecimento, e se a gente for para lá, a gente vai passar vergonha no rádio. Ou seja, eles confessam que eu estou dizendo a verdade. Agora, o que dá pena é de imensidões de pessoas boas, bem intencionadas, nessas igrejas enganadas por Satanás. Ou seja, Satanás conseguiu pegar uma imensidão de bispos, padres, pastores, anciões da cristã do Brasil, dar cargos altos para eles, dar um ganho financeiro alto para eles trabalharem para ele, para Isso, Satanás. isso. E aí, hoje, eles, mesmo enxergando a verdade, eles sentem dificuldade de abandonar devido à situação financeira, que eles falam, mas como é que eu vou andar com o meu carro? Vou ficar sem emprego. A maioria dos pastores já são idosos. Eu vou perder a minha aposentadoria, a aposentadoria deles é pela igreja, né? Não é pelo governo. Eu vou perder a minha aposentadoria, eu vou perder o meu salário, e eu vou manter a minha família com o quê? É essa a situação que está acontecendo no momento. Ou, Mas eles confessam que eu estou falando a verdade. isso, ou seja, Juarez, a mentira confirmada várias vezes se torna verdade, e essa mentira está sendo enfatizada como verdade há mais de 2000 anos, meu irmão. E é uma coisa sistemática, e eu queria pedir rapidinho ao irmão Pois para não, fica à falar vontade. a todos os irmãos aí presentes que eu, como músico, artista, pago um preço caro, porque uma das coisas que eu falei ao irmão Juarez é que eu já não estava mais me alimentando de forma de alegria artística, porque eu conheci a verdade e isso me tirou de uma situação, de um vazio, de uma escuridão, a qual eu quis parar de tudo. E o irmão Juarez falou o seguinte, meu irmão Cezinha, você é um instrumento, então você não tem como chegar e parar de uma vez agora, porque você vai levar o conhecimento das pessoas à palavra do Altíssimo. Então, foi uma das coisas que eu queria deixar relatado aqui para os irmãos, que quando eu tive contato, eu queria abandonar tudo. É tanto que o meu visual foi muito criticado para o cenário artístico de uma forma que comecei a perder shows e sofrer todas as consequências de me tornar um instrumento do Altíssimo Yahweh. E essa tranquilidade foi tão plena no meu momento que as coisas começaram a se inverter. Então, o Altíssimo sabe trabalhar e eu quero deixar aqui meu abraço a todos e dizer ao irmão Juarez que esse seu trabalho, meu irmão, é um trabalho que vem nos alegrando e fazendo a diferença no mundo e que o Altíssimo nos guie e nos fortaleça. Louvado seja o Altíssimo Yahweh. Meu irmão, para concluir aqui a nossa fala, veja bem, agora, a pior de toda a situação é o seguinte: os pastores e os padres e etc., eles se esquecem que, a cada momento que passa, eles ficam mais longe do berço e mais próximo ao cemitério. E daí eles se esquecem que a vida é infinita e que eles vão pagar um alto preço num outro sistema sem o corpo carnal das pessoas que eles estão enganando. Isso, Porque no momento que essa mensagem brotou e está espalhando no mundo inteiro, e que chega ao conhecimento deles, e eles continuam amamentando a mentira, alimentando a mentira, dando seguimento à mentira, a situação deles fica pesada. sim, Aí vai vir uma autocobrança em cima disso. Eles precisam acordar enquanto é tempo, senão a situação deles vai ficar horrorosa. isso, E eu não isso, quero isso para eles, por isso eu os aconselho a eles reaver essa situação, a retratar esse quadro maligno que Satanás colocou na vida deles e abraçar a verdade e passar a falar a verdade para o povo. isso. E pontuando o irmão Juarez aí, uma das coisas que mais assustou as pessoas foi que quando eu comecei a deixar o cabelo crescer e mudar os meus comportamentos, começou a cancelar show, comecei a perder show, e em nenhum momento eu me preocupei com isso. Comecei a apertar, a situação ficou apertada aqui e só confiei em algo.
e as coisas se reverteram. Ou seja, para dizer esses pastores, esses irmãos aí, que às vezes estão presos, não é? E engessados pelo sistema, que dependendo da confiança dele, ele vai passar a ter mais ainda, e com liberdade e com tranquilidade, na verdade. Essa é a verdade. Agora, veja bem, Cezinha, os irmãos que aderirem à verdade têm que ser casa construída na rocha. Veja bem, a casa construída na areia, qualquer vendavalzinho já está levando embora. Né? Qualquer confusão, qualquer fuxico, qualquer contenda, qualquer revide, a pessoa desanima. Agora, uma casa construída numa rocha, ela não se abala fácil. A minha casa, a sua casa, Cezinha, não está construída na rocha. Está construída em algo que fabricou as rochas. Ou seja, a nossa casa é uma estrutura que não se abala nunca, porque Iau é quem faz, é quem cria os rochedos. Então, ele é a força suprema, ele é quem nos dá a sustentação, que nos dá a força, a coragem, a disposição de ir avante e vencer toda a batalha. Meu caro irmão César, foi um grande prazer falar contigo, meu irmão. Vamos avante. Vamos avante. Prazer, meu irmão Juarez, que o Altíssimo nos fortaleça, e um abraço para todos os irmãos, e que os irmãos tenham cuidado, porque todos nós somos perseguidos pelas mentiras, e vai vindo outro, no sistema a qual as pessoas apontam mais defeito. Observem que essas pessoas podem ser o contrário dessas maledicências que eles estão praticando com as falas aí. Então, meu irmão, agradecido, e estou aqui à disposição. Foi um grande prazer, meu irmão, ter tido essa conversa contigo, tá? Vamos em frente, um abraço. meu irmão. Até breve.